Hey everybody! Muito prazer em estar aqui hoje. Hello! Hello! Good evening! Como estão todos? Que bom estar aqui hoje nesse G super especial. Prazer em conhecer a todos vocês que de repente não me conhecem, né? Eu sou a Teacher Bia Sisto. Eu sou do canal Hey Bia, né, de aviação. Boa noite, como estão? Que bom ter todos vocês aqui hoje. O nosso tema é super especial. Garanto que isso é de plena importância para quem está procurando entrar na aviação nacional e internacional. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Na verdade, é uma honra estar aqui hoje nesse canal, tá? Então, vai sim, ó. Já tem gente perguntando se a live vai ficar salva. Sim, vai ficar salva, tá? Eu espero que sim, né? Eu vou tentar compartilhar aqui no IGTV desse G aqui mesmo, vou tentar compartilhar. Depois vai ficar salvo no IGTV da SAT Aviação, tá? Olá, todo mundo dando oi aí. Hello, Jéssica. Hello, Thalita, Nayete. Hello, vou salvar a live. Don't worry, vou salvar, tá bom? Bom, eu acho que, como todo mundo tá me pedindo pra salvar a live, eu acho que interessa pra vocês o que eu vou falar hoje aqui, né? Então, então eu fiquei bem feliz de receber esse convite, porque pra quem não sabe, né, eu tenho uma plataforma de aviação, né, que é um preparatório para aviação nacional e internacional. Então, nessa plataforma vocês vão encontrar perguntas e respostas. Eu explico toda a pergunta em português e dou a resposta em inglês para vocês treinarem para esse momento, tá, gente? Então, realmente é uma plataforma bem completa. Eu me baseei em todos os processos seletivos, Latam, Gol, Azul, Emirates, tá? Tudo que mais cai nesses processos vão ter lá nessa plataforma que chama Flyaway, vocês encontram na minha bio. Vou pedir para vocês também seguirem, né, quem tá me assistindo aqui, seguir o meu IG, Hey Bia Assisto, né, @HeyBiaAssisto. Tá marcado no post sobre essa live de hoje, vocês podem acompanhar. E lá vocês encontram muita informação sobre aviação, sobre inglês, sobre tudo isso que eu gosto de falar, tá? Bom, eu tô esperando um pouquinho mais de tempo pra galera se conectar, pra aí a gente começar, porque hoje eu vou começar diferente. Sempre eu começo as lives falando sempre, né? Mas hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou começar perguntando pra vocês quanto vocês sabem em relação ao processo seletivo, tá, gente? Então vai ser um bate-papo mesmo, como vai ser só eu não tenho nenhum convidado hoje na live, eu sou a convidada, então hoje eu vou falar com vocês sobre isso, tá? Então, pra quem tá aqui na sala, eu vou já fazer uma pergunta e assim que for entrando gente, eu vou continuar perguntando, as pessoas vão respondendo assim que forem, né, se conectando. Então, a primeira pergunta, só pra saber o quanto vocês sabem sobre processo seletivo. Vamos começar falando sobre o processo nacional, tá? Então, galera, uma pergunta muito simples, que eu gostaria que todos me respondessem o que sabe honestamente, tá? Gente, a pergunta é: qual é o nível de inglês solicitado hoje pelas companhias aéreas? Quem sabe me responder essa pergunta? Por favor. A pergunta foi, novamente, tá? Para quem tá entrando agora, qual é o nível de exigência de inglês hoje nos processos seletivos nacionais, tá? Quem souber responder pelo nível da ICAO pode responder, ou se só souber o nível que eles pedem no processo seletivo, pode responder também. Quero ver o que vocês sabem sobre isso. Já tem uma resposta aqui, intermediário, com uma perguntinha assim. Thiago falou, fluente, né? Quem mais sabe? O que vocês acham? Quem tá certo? Fluente ou intermediário? O que vocês acham? Eu quero mais gente respondendo, vamos ver. Gostei das respostas de vocês. Nayete falou intermediário. Quem mais? Quem mais tem ideia de qual seja o nível de exigência da companhia aérea? Vamos lá. Nenhum, se souber se comunicar bem, já é. Fluente? Então vamos lá, tá? Sim, quem falou intermediário acertou, tá? Ultimamente tem sido intermediário, o que eu considero o nível 3 da ICAO, tá? Para quem não sabe, todo o processo seletivo de linha aérea é baseado no processo seletivo da ICAO. Até as mesmas perguntas, tá?
ICAO, que no Brasil seria OACI, né? Então é a mesma coisa, só que traduzido. Então, assim, eles têm um nível, né, de inglês que é o exigido, né, pela ICAO, pela instituição que controla a aviação mundial, tá, gente? Então, isso não é um parâmetro que a Latam exige, que a Azul exige. Isso é um padrão que a ICAO exige que todas as companhias aéreas mundiais tenham, tá? Um nível de comunicação de inglês intermediário, tá? Então, por isso que as companhias aéreas brasileiras exigem o nível 3 da ICAO. E o nível 3 da ICAO seria um nível intermediário. Bia, o que seria um nível intermediário? Tá, gente, então quando a gente pensa num nível intermediário, é a pessoa... outra pergunta para vocês agora. A pessoa que fala que o nível intermediário seria o quê? Seria eu sei o verbo to be? Isso já você já considera intermediário? TOEFL serve de algum parâmetro para classificação do inglês na aviação? Não, tá? Você tem que fazer o nível, o teste de nível. Lógico, se você tem TOEFL, com certeza você tem um nível de inglês um pouco mais avançado, fluente, mas não serve, você não pode apresentar isso como a prova. Você tem que fazer a prova, tá? Na companhia aérea. Então, só para fazer a pergunta novamente, tá? Vocês acham que uma pessoa com um nível intermediário, o que é o nível intermediário na cabeça de vocês? É uma pessoa que sabe falar o verbo to be? Que sabe se apresentar? Isso é o nível intermediário? Já conta como nível intermediário ou não? Qual é a opinião de vocês em relação a nível intermediário? O que é um nível intermediário? Eu gosto bastante de falar sobre isso, gente, porque... assim, as pessoas geralmente têm uma ideia muito errada do que é um nível intermediário hoje em dia, tá? Dona Patrícia está aqui participando lá. Para entrar seria um B2? Então, gente, depende muito da classificação. Se for pela ICAO, considerando a ICAO, que é o parâmetro, tá? Seria o ICAO 3, que é o intermediário. Então vamos ver as respostas em relação ao nível intermediário. Conseguir desenvolver uma conversa sem interferência. Vamos ver. Talvez sim, porque o nível intermediário, gente, ele vai além de você saber se apresentar. Nessa pergunta você me pegou, exato. Muita gente não sabe responder isso, né? Que sabe formular frases, perguntas com boa estrutura, vocabulário, exato, tá? Se você só sabe falar hello, my name is Bia, I'm 29 years old. Gente, isso daí é assim, é o básico do básico. Isso você aprende na segunda aula aí do verbo to be, né? Então vamos ver mais as respostas aqui. Intermediário seria capaz de se comunicar sem problemas, mas não fluentemente. Exato, ele já não vai para o nível do avançado, né? Muito bem explicado. A gente que trabalha na aviação é importante essas explicações para quem só entrar em uma companhia aérea. É isso que eu quero explicar para vocês quais são os parâmetros, tá? Isso a gente vai falar bastante hoje. Então assim, o intermediário, ele não é fluente, ele não é avançado. Não é, gente, também, para não deixar vocês desesperados, não é que você vai ter um vocabulário super vasto, que você não vai ter interferência, não, você vai sim. O nível intermediário é aquela pessoa que tem uma compreensão legal, tá? Ela tá entendendo o que tá acontecendo, ela consegue responder as perguntas sem ficar, sabe, aquele impasse que às vezes a gente fica em relação ao inglês. Não é essa pessoa, porque ele sabe o que ele tá ouvindo, ele sabe o que ele vai responder, tá? Então, assim, o nível intermediário, ele consegue se comunicar com uma certa segurança. Ele não é avançado, ele não é fluente. Então, para quem tem um inglês básico, hoje, estuda mais um pouco, gente. Vocês estão tendo aí o coronavírus, que tá aí, pelo menos assim, dando esse tempo aí, né, pra você se preparar pro inglês e tudo mais. Aproveita esse tempo para chegar no intermediário, no avançado, né, uma coisa assim, né. Eu acho bem importante isso também, frisar que pra quem sempre deu a desculpa de que não tá conseguindo estudar porque não tem tempo, agora você tem, hein? Por favor, deixa eu ver o que estão falando aqui na live. Profissional linda, obrigada, Ana, querida. A companhia aérea pede uma língua como diferencial ou seleciona por uma língua específica? Emerson, a companhia aérea sempre vai pedir o inglês. Se você tem o espanhol, é um diferencialzinho, tá? Se tiver uma pessoa que tem um nível fluente e tiver você com avançado, eles vão querer o fluente, tá? Vou ser bem honesta em relação a isso, tá bom? Intermediário consegue falar no presente, passado e futuro, principalmente o present perfect. Mais ou menos, né, Murilo? O intermediário acho que não chegou ainda nesse nível, tá? Mas tá caminhando pra lá, isso que é o importante, tá bom? Eu tenho um básico. Então,
O básico, ele pode se tornar intermediário, ele pode se tornar avançado, tá, gente? Eu também já fui básica, tá? Lembrem disso, todo mundo que é fluente já foi básico um dia. Italiano é bem visto como uma segunda língua? É o que eu falei, tá? Você sendo poliglota, vamos supor, ô Thiago, você é poliglota, tá? Você sabe falar inglês, espanhol, italiano, francês, mandarim, ótimo. Ótimo, você vai ser uma pessoa vista, você vai ser muito notado, porque você é poliglota, né? Só que assim, tem gente que vem, às vezes, teacher, nossa, eu tenho tanta dificuldade com o inglês, sabe? Eu falo 4 línguas e não falo inglês. I'm so very sorry, you know? Sorry. Mas assim, o que você precisa falar é o inglês, tá, gente? Não é porque eu sou professora de inglês que eu puxo sardinha, não, mas é a língua mundial, né, gente? Não tem como você fugir mais disso. Então, assim, no processo seletivo, isso não seria diferente, tá? Porque, assim, as pessoas... um francês, ele vai se comunicar em inglês. Um chinês, ele vai se comunicar em inglês. Então, no mundo inteiro, você pode ser poliglota, muito legal, tal, tal. Mas, assim, o inglês é o mandatório, é o fundamental, tá? Então, gente, essa questão aí do intermediário, prestem atenção nisso. Se você hoje é básico, realmente aproveita, estuda, tá? Chega no intermediário, chega no avançado, vai lá pro fluente, é o que eu falei. Gente, eu falo a verdade, eu aprendi inglês sozinha. Eu não tenho problema em falar que eu aprendi sozinha, depois eu fui para uma escola, claro, estudei. Só que assim, vai muito também do que você gosta, mas nesse momento, você tem que pensar assim, eu não gosto de inglês, vamos supor, você não gosta de inglês. Ok, se você não gosta de inglês, você vai ter que gostar, senão você não vai entrar pra aviação, gente. Eu sou muito honesta em relação a isso, tá? Eu não fico passando a mão na cabeça, falando, ai não, se você tiver o espanhol. Não, gente. Eu não quero que vocês se iludam, eu quero que vocês estejam prontos, tá? Realmente aí se você não gosta do inglês, você tem que sair da sua zona de conforto e falar, tudo bem, não gosto, mas tenho que fazer. É igual trabalhar, acordar cedo, sabe? Não gosto, mas eu tenho que fazer, uma obrigação, minha responsabilidade, tá? Então, eu vou ser bem honesta com vocês em relação a isso, tá? Trabalho na aviação há 20 anos, sou comissário de voo e até agora concordo com tudo que você disse até aqui, tá vendo? Então eu não tô tão doida assim, né, gente? Então, né, tem uma pessoa assim, trabalhando que na área e tá assim, concordando com o que eu tô dizendo, porque assim, eu trabalhei na aviação também e eu sei que isso, gente, é mundial, não tem como fugir, tá? Jéssica, e como você desenvolveu a fala, speaking? Bom, então, é o que eu falei. Eu sempre gostei muito de inglês. Então eu aprendi sozinha, traduzindo música, esse tipo de coisa. Só que eu gosto muito de música, então eu cantava muitas músicas. Até hoje, quando eu ouço música, eu quero saber o que a música tá falando, né? Eu não canto embromation, porque eu falo assim, eu gosto tanto de inglês, não é possível que eu ficar ouvindo a música toda errada, cantar errado em embromation, que vergonha, né? Aí eu vou lá, pesquiso e eu memorizo muito rápido música. Talvez pela facilidade que eu tenho em relação ao inglês. Tem gente que não tem, tudo bem. Mas assim, uma técnica que eu tinha quando eu era mais nova, eu comecei a falar em inglês com 13 anos, né? Hoje eu tenho quase 30. Então, assim, uma técnica muito legal disso é você falar no espelho, tá? Tá bom, se alguém ver você falar no espelho, vão falar, nossa, enlouqueceu de vez, né, gente? Efeito do coronavírus. Mas não se preocupem com isso, tá? Se alguém vê você falando no espelho, fala, eu tô treinando meu inglês, fala sozinho no espelho, gente. Se você não tiver mais ninguém pra você se comunicar aí, né, em inglês, fala sozinho no espelho. Eu fazia muito isso. Porque assim, você tá vendo como você tá falando, é uma coisa muito assim, neurolinguística, sabe? Você fala no espelho, você vê a sua boca mexendo em inglês, você vê do jeito que você tá falando, você tá vendo a sua pronúncia, você tá se enxergando falando inglês. E isso é muito importante, tá? Agora, se você tem aquele amigo, aquele namorado que quer lá começar a falar inglês também, tá nessa batalha aí com você, fala assim, estabelece um dia da semana. Estabelece um dia da semana que você vai falar com seu namorado só em inglês. Não importa, tá, gente? O que vocês vão fazer? Se vai ser mímica, se vocês vão falar uma palavra em inglês e o resto em português, mas vão tentar falar inglês. É isso que importa, gente. Não adianta achar que é varinha de condão, que vocês vão falar inglês em 3 meses eu vou ficar fluente. Para, tá? O que eu falo sempre é assim, inglês é constância, tá? Não se iludam, gente. Tudo é constância. Para você ser perfeito em alguma coisa, você tem que fazer todos os dias, tá? Realmente, o Murilo tá falando aqui, importante é se expor, falar em inglês e perder o medo, mesmo que seja algo que não esteja certo. Exato, gente, todo mundo erra pra acertar, tá? Quando você começa a dirigir, você deixa o carro morrer, né?
Quando você começa a cozinhar, você vai queimar a comida, você vai fazer a comida errado. Por que com o inglês seria diferente? Você vai começar, virou uma chavinha ali, você já tá falando tudo em inglês. Não é, né? Não é, gente. Então, assim, tudo é constância, tá? Quer falar inglês? Constância. Eu tenho um grupo no Telegram que é de inglês, que todos os dias eu passo alguma coisa em inglês pra pessoa. Ou é o listening, ou é o speaking, ou é o reading. Uma das questões de cognição do idioma no Telegram, cada dia eu passo alguma coisa. Por que todos os dias, teacher? Porque essa é a importância. É assim que se vira bilíngue, tá, gente? Não vem com essas conversas não, gente. Isso daí é pra ganhar dinheiro, tá? Eu vou ser muito honesta com vocês de que, se torne fluente em 6 meses. Se você deixar o curso lá, o curso não vai te dar, assim, a pílula mágica de você falar inglês. Você tem que ir lá e você tem que acessar e você tem que procurar. Você tem que se empenhar pra isso. Ninguém vai chegar pra você e vai falar, nossa, agora você é fluente. Apertei um botãozinho aqui, ó, no seu nariz, pronto, tá, já virou fluente. Não existe isso, tá? Então, assim, a importância é sempre a constância. Inglês todo dia. Assiste um filme, ouve uma música e tenta procurar o que a música tá falando. Não adianta cantar na embromation, tá? Que aí você vai ficar no mesmo lugar sempre. Escreve um trecho aí de alguma coisa em inglês. Gente, todo dia um pouquinho. Não tô falando pra você gastar 1 hora aí, né, do seu dia, que as pessoas ultimamente estão com mais tempo, mas se você não tem essa 1 hora, não importa. Se você tiver 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos do seu dia pra você falar assim, vou, sei lá, dar uma olhada aqui no site da BBC, que é o site internacional de notícia, tentar entender uma notícia. Você não precisa entender tudo. Só que se você ler e entender 10%, 20%, você já tá entendendo bem, né? Não procure assim, não tenha pressa. É o que eu sempre falo, não tenha pressa de falar, não, eu quero falar inglês até o final desse ano. Fluentemente talvez não, gente, mas se você começar hoje, no final do ano você vai estar muito melhor, né? Vamos ver o que as pessoas estão falando aqui, deixa eu ver. Eu, quando comecei a voar, no início eu esquecia muitas palavras. Perdi o medo depois que um argentino ficou rindo da minha pronúncia. A partir daquele dia eu pensei, vou melhorar a cada tentativa. Murilo, muitas pessoas talvez teriam ficado super desapontadas com isso. Falar, nossa, nunca mais vou falar inglês. Você fez o certo. E outra coisa, gente, eu costumo dizer o seguinte. As pessoas que um dia, tá, tirarem sarro, né, do seu inglês e tal, você pode responder uma coisa que eu gosto bastante de que as pessoas reflitam. Que essas pessoas que não têm o mínimo de bom senso, né, que às vezes ficam tirando sarro aí da pronúncia de alguém que tá tentando se comunicar em outro idioma, você pode perguntar pra pessoa, quantos idiomas você fala mesmo? Você fala o meu idioma? Né? Porque se você falar, a gente consegue se comunicar melhor. Então, assim, não deixe que isso te afete também. Porque gente sem noção tem em todo lugar, gente. Mas, assim, é importante que você tenha essa percepção de que, ok, eu falei, a pessoa tirou sarro de mim, ele é sem noção, super, mas eu tenho que melhorar, então. Não é que eu tenho que parar, eu tenho que melhorar. Tá? Use isso como a sua motivação, não como o seu, nossa, nunca mais quero falar inglês na minha vida. Não, tá? É o que eu tô falando. Gente sem noção vocês vão encontrar em qualquer lugar, tá? Então isso daí não tem que abalar ninguém. Parabéns, Murilo, que você continuou e melhorou, isso é ótimo, tá? Então, gente, continuando o nosso assunto sobre processo seletivo e idioma, tá? Eu falei sobre o processo seletivo nacional. O processo seletivo nacional exige um ICAL 3 intermediário, corram atrás do intermediário. Vamos passar para um nível internacional, tá? O nível internacional, eu costumo dizer Emirates, porque eu me especializei muito em Emirates, porque ele é o padrão para as companhias internacionais, tá? Primeiro de tudo que você tem que saber, a Emirates você não necessita ter o curso de comissário, somente o inglês fluente. Tá? Então muita gente fica, nossa, teacher, então eu vou ser comissário, mas eu não vou tirar minha ANAC mesmo. Eu já fiz o curso, mas eu não vou tirar minha ANAC porque eu quero ir pra Emirates. So sorry, sabe? Então você só vai insistir na sua vida em aviação internacional, porque pra você ter curso de comissário e não ter ANAC, gente, é ser advogado sem ter o OAB, tá? Não adianta nada. Tirem a ANAC. É bom você ter a carteira nacional, tá? E se caso você for selecionado para Emirates, que você não precisa, tudo bem, bom para você. Você já sabe, já tem metade do caminho andado,
tá? Eu digo que o curso de comissário, eu acredito muito no curso de comissário porque, assim, ele te prepara pra muita coisa, gente. Não adianta achar que o curso de comissário é balela, não, porque muita coisa você não consegue aprender num treinamento, tá? A ANAC realmente você precisa, tá? Não fiquem nessa de, depois eu tiro. Tira do caminho, gente. Acabou o curso de comissário, já faz ANAC. Não fique esperando, porque é a pior coisa. Depois, eu já vi várias pessoas, terminei o curso, depois fiz 1 ano, tentei ANAC, não passei, não sei o quê. Aproveita enquanto tá fresco, gente. Tá lá estudando, já ficou massificando aquilo na sua cabeça o dia inteiro. ANAC, navegação, não sei o que lá, não sei o que lá. Faz logo, já se livra disso logo, né? Agora, falando de Emirates, falando de aviação internacional, gente, o inglês fluente eu não preciso nem falar, né? Que é óbvio que você vai precisar de fluente. Essa semana eu postei um vídeo sobre o Open Day e a pergunta do vídeo era: eu posso ir no Open Day da Emirates com inglês básico? Gente, lá eu explico tudo pra vocês. Eu participei de 2 Open Days da Emirates, tá? Eu não passei por causa da minha altura. Então, o que eu gosto sempre de lembrar é o seguinte: Open Day, você pode ir pra você se preparar, não sei o que, não sei o que. Uma coisa que a única coisa que eu falo pra você é: se você tem tatuagem visível nas mãos, no rosto, aqui assim no pescoço e tal, nem tenta Emirates, gente. Nem tenta, sorry. I'm so very sorry. Nos braços aqui também, a mulher, né? Aqui no antebraço e tal, não adianta. Sorry. Não vai conseguir mesmo, porque assim, a Emirates, eles têm um padrão, vocês sabem que é uma empresa árabe, né? Eles têm os costumes deles, então eles têm um padrão muito próprio, tá? Eles não permitem muitas coisas. E a principal é a tatuagem. Quando eu participei do Open Day, eles falaram muito sobre isso. A primeira coisa que eles falaram é inglês fluente. Se você tem inglês fluente, você consegue ficar aqui e a gente continua no processo seletivo. Se você tem tatuagem visível, eu peço que você se retire. Porque já aconteceu, isso foi o Marcelo, o selecionador da Emirates, que ele faz o processo. Na verdade, ele é da Flyright, né? Uma empresa terceirizada que faz a contratação para a Emirates. Eles estão no mundo inteiro. E o Marcelo foi muito claro em relação a isso, tá? Se você tem tatuagem visível, para homens também nas mãos, não pode ter, tá? Se você tem tatuagem visível, você pode se retirar, porque a gente não contrata. Aconteceram situações de, por exemplo, a mulher, a menina, né, foi no processo seletivo com a camisa, né, e tava escondendo aqui, ou debaixo do relógio, tal. Chegou no final do processo, na contratação, quase para assinar a carteira lá deles, lá descobriram que ela tem tatuagem. Então eles ficam muito bravos de passar o candidato por todas essas fases da Emirates, que são muitas, né? E o candidato ter tatuagem enganando eles, né? Óbvio que eles ficam muito bravos com isso, porque foi uma vaga que eles pegaram esse candidato ao invés de outro que poderia ter todos os requisitos, né? E realmente esse candidato mentiu para a empresa. Ele sabia que não era possível. E não é, gente. Se você tem tatuagem nos pulsos, nas mãos, em lugares visíveis, esquece, não dá, tá? Isso eu sou muito clara para você nem perder o seu tempo. Óbvio que então, assim, tente uma Etihad, que às vezes é mais flexível com isso. A regra é a mesma. Mas de repente, se você tem uma minúscula, eles aceitam. A Emirates não. A Emirates não aceita, tá, gente? Então eu sou muito clara em relação a isso. No Open Day da Emirates, eles têm umas dinâmicas logo no primeiro, são 4 ou 5 fases iniciais, tá? No primeiro dia do Open Day da Emirates, eu lembro que acho que foi 2018 que eu tentei a primeira vez. E foi num hotel aqui em São Paulo, pra quem não sabe, eu falo de São Paulo, né? Eu sou daqui de São Paulo. Foi num hotel lá perto do Parque do Ibirapuera. E tinha somente, gente, só assim, de leve, 1.500 pessoas no Open Day, tá? Então, o que eu costumo dizer ok, você vai mentir sobre a sua tatuagem, você vai mentir sobre o seu inglês, você vai mentir sobre, sei lá, uma coisa assim, uma coisa que é um requisito e você tá tentando esconder. Gente, são 1.500 pessoas, sabe? Não é desmotivando, é motivando você a pensar, eu posso ser uma selecionada se eu falar um inglês fluente.
Porque o perfil que eles buscam é muito subjetivo, ninguém sabe, tá? Pode ser que eles façam um processo seletivo para pegar mulheres de 23 a 29 anos, 27 anos, com cabelo loiro e estatura mediana. Eles têm um perfil deles para cada processo seletivo. Ninguém sabe. Eles não deixam claro. Eles não poderiam deixar claro, tá? Porque, vamos supor, não seria muito esquisito eles falarem, ó, só pode participar nesse processo seletivo mulheres negras. Só pode participar desse processo seletivo homens. Não é aceito esse tipo de coisa. Um processo seletivo ele tem que ser aberto a muitas pessoas, a qualquer pessoa, desde que ele esteja dentro dos requisitos, tá? Então, assim, é o que eu tô dizendo, é um perfil que eles têm e ninguém sabe o que é. Ninguém sabe. Só eles, entendeu? Então, é o que eu disse. Entrem no site da Emirates ou da Flyright que vocês vão encontrar os requisitos. Eu vou falar um briefing aqui bem rapidinho para vocês o que é. E vocês vão pensar aí com vocês, fazer uma reflexão pensando, será que eu me encaixo? Será que eu não me encaixo? Vamos lá. Começando, primeiro requisito, inglês fluente, já falei. Segundo, tatuagem não é permitido em lugares visíveis para mulheres e para homens. Mulheres também abaixo do joelho não é permitido, tá? Para homens podem porque vocês usam calça, então pode, tá? E terceiro requisito, ser maior de 21 anos. Por que 21 anos, Bia? Porque a maioridade no mundo inteiro é 21 anos. Aqui no Brasil é 18 anos, no mundo é 21 anos, tá? Então a maioridade é 21 anos. Outro requisito é ter disponibilidade de mudança de residência, porque qualquer pessoa que é contratada pela Emirates tem a base em Dubai. Não é nada mal, né, Bia? Morar em Dubai, tal. Muito bem, legal, eu também acho isso, acho maravilhoso morar no lugar mais luxuoso do mundo. Só que vocês têm que pensar o seguinte, é o lugar mais luxuoso do mundo, mas eles têm uma super cultura deles. Você tá disponível a isso? Gente, tem gente que dá super certo, tá? Tem gente que ama isso, ama morar em Dubai, é adaptável, é uma pessoa que se adapta fácil a novas realidades, então perfeito, vai, ó, beijo, vai com Deus. Agora, tem gente que não é. Tem gente que não consegue, que é muito apegada à família, ou que tem filhos, ou que tem alguém dependente de você. Entenda que a sua realidade vai mudar 360, você vai mudar para outro país, tá? Não é para outro estado, nada disso. Você vai mudar para outro país com uma cultura totalmente diferente. Entendam isso, ok? Então, e ter no mínimo, para mulheres, 1,60. Aí eu vou entrar no quesito porque Bia Sisto foi reprovada no Open Day. Gente, é real, tá? Eles reprovam. Eu tenho 1,58 de altura e eu fui reprovada. Então, assim, não tentem. Se vocês forem mais baixos que 1,60, isso para mulheres, e para homens 1,65, tá, gente? Se vocês forem mais baixos que isso, gente, vai só pra ver como é o processo seletivo, mas não vai passar, tá? Porque realmente não passa. Não passa, eles não pegam. E o porquê disso? Eu vou explicar o porquê. Depois eu fiquei super mal. Falei, nossa Deus, por quê? Fui pesquisar o porquê. E vários relatos disseram a mesma coisa. Imaginem que nós, como comissárias da Emirates, você opera um 380, né? Um A380, que é o principal deles lá, a aeronave deles. E imagine eu, esse ser humano com 1,58 de altura, com um salto, alcançando um BIM, que, né, essa é a preocupação deles em relação à altura, porque você tem que alcançar muito bem o BIM, né, que é em cima ali, aquela parte superior, né, depois das poltronas onde você armazena as bagagens. Então imagina assim, eu não vou ter muito mais dificuldade para alcançar o fundo desse BIM do que uma pessoa de 1,69, de 1,75? Sim, eu vou ter, né? Mesmo com salto, e eles não te medem de salto, você tem que fazer o teste sem salto. Então, com certeza você vai ter eu teria muito mais dificuldade para alcançar o fim do BIM do que uma pessoa mais alta que eu. Em situações de emergência, não tem como eu ficar ali pulando para alcançar alguma bagagem, entende? Então eles pegam muito nisso justamente por essa questão, tá? Então assim, não é... E outra coisa, gente,
Muita gente critica esse requisito aí da Emirates, mas é uma coisa, gente, que infelizmente a gente sabe que existe, tá? Você tem que ter uma massa corporal dentro de um padrão média, uma estatura média. Então, o que isso quer dizer, Bia? Isso tá no site deles, tá, gente? Não sou eu que estou falando, ok? Você não pode ser uma pessoa muito magra e você não pode ser uma pessoa muito acima do peso. Por quê? Também por questão de segurança, tá? Porque uma pessoa muito magra, eles entendem que essa pessoa não vai ter uma força necessária ou uma competência assim corporal para resgatar ou ajudar alguém numa situação de emergência. A mesma coisa uma pessoa obesa, né? Ela não vai ter a mobilidade que uma pessoa de estatura normal conseguiria. Então você tem que ter um padrão assim, não vai ser supermodel, mas assim, você vai ser ali naquela mediana, tá? Isso, gente, é uma coisa que muita gente critica, por falar, então pessoa gordinha não pode ser comissária. Então pessoa muito magra não pode ser comissária. Isso é um requisito deles. E eles com certeza encontram candidatos assim, né? Não é uma coisa que a gente consegue nem discutir com isso, né? É a ordem deles lá, então não tem nem o que falar, né? Vamos ver aqui, muito bem explicados esses requisitos, né? Numa emergência você precisa ter condições físicas, essa é uma das questões, exato. O Murilo é comissário, né? Tá falando aí que é uma coisa, gente, que não é porque a gente eles têm preconceito nem nada. A questão toda é que o comissário, mais do que servir refeição, mais do que ser ali cordial com o cliente, ele é um agente de segurança, né, gente? Eu gosto muito de frisar isso nas lives que eu faço, porque as pessoas têm a ideia de que o comissário, ele é lindinho, ali glamuroso, servindo cafezinho, pleníssimo. Gente, a nossa função não é essa, a nossa função é realmente você ajudar os passageiros em situação aí de emergência, tá? Essa não é a nossa principal função, servir refeição, tá? A nossa principal função é ver toda a segurança e estabilidade do voo, ok? Então, vamos lá então para o processo seletivo. Alguma dúvida em relação ao Open Day da Emirates? Para eu poder passar para as outras questões e deixar vocês também... Hoje eu vou deixar vocês também fazer algumas perguntas em relação aos processos, tá? Então, até aqui, onde eu falei do requisito de idiomas em processos nacionais e sobre os requisitos da Emirates, o que vocês têm para me perguntar, gente? Pode perguntar que eu vou passar logo para o próximo tópico aí, depois das perguntas de vocês, tá? Espero que vocês estejam gostando das dicas, porque eu fui no segundo Open Day justamente para isso, tá, gente? Para ter certeza, será que é isso mesmo, Deus? Quero saber, né? Quero saber se realmente foi por causa da minha altura ou porque eles não foram com a minha cara, alguma coisa assim, né? Eu queria entender o porquê que tinha sido. Mas realmente foi pela altura, eu consegui descobrir isso no segundo processo seletivo. E aí aí que eu descobri o que era realmente, né? Por isso que foi importante eu participar de 2, para eu ter certeza quais eram os requisitos e como funciona, né? Como é um processo seletivo internacional. E assim, gente, nos processos que eu participei, tinham sim pessoas com nível intermediário, básico, e realmente, gente, saiu no primeiro lance, né? Saiu no primeiro lance, porque realmente eles nem toleram isso, eles já deixam como requisito avançado fluente, tá? Então não adianta, se você quiser ir, se você tiver inglês intermediário e você quiser visitar um Open Day para você ver como é legal, por experiência, mas saiba que assim, vai ser uma coisa que é por experiência mesmo, tá? Vamos passar então adiante. As pessoas estão falando aí, que bom que esclareceu, deu tudo certo, vocês estão entendendo bem. Eu vou continuar então com as explicações sobre o resto do processo nacional e internacional. Então vamos lá. Hoje, eu sempre gosto de falar nesse caos que o mundo está passando sobre o coronavírus. As pessoas têm ficado desesperadas em relação à aviação nacional. E o que eu tenho para dizer para vocês, quem acompanhou as minhas lives no meu canal essa semana, viu que eu conversei com pessoas que estão atuando na área. Depois vocês podem ver, essas lives estão salvas no meu perfil. Com pessoas que atuam atualmente, pô, chato. Atuam em empresas aéreas brasileiras hoje e elas estão em casa, estão sem trabalhar ainda, porque estão em recesso e tal. Só que assim, gente, não percam a esperança da empresa aérea brasileira, tá, gente? Não acabou.
Tem gente enlouquecendo aí, nossa, daqui a 5 anos só que vão fazer um processo seletivo de novo, e todas as empresas aéreas vão quebrar, e não sei... Gente, take it easy, tá? Calma, não é assim. As coisas vão caminhar para uma melhoria, não estão quebrando, elas estão se unindo, realmente as companhias brasileiras estão se unindo para não quebrar. Tá? Então elas estão tomando as providências necessárias para não ter uma demissão em massa, para não ter uma quebra realmente. Aí, ó, tem gente falando aí, estou 90 dias sem voar. As companhias estão se ajudando, tá? Para realmente não acontecer o pior. Então, as perguntas mais frequentes para mim são em relação ao processo seletivo. Óbvio que tem comissários que nem voltaram a voar. Então, claro que esse ano e o próximo ano provavelmente não vai ter seleção. Porque eles têm muita gente em casa, eles têm muitos funcionários já contratados, com vários anos de casa, parados. Então não tem por que eles contratarem mais gente. Óbvio, gente, isso é uma questão lógica, né? Só que assim, vai voltar a contratar. O mercado é muito, muito contínuo, gente. A aviação não para nunca. E nunca vai parar, tá? O processo seletivo, ele vai, claro, deu um break aí e tudo mais, mas ele vai voltar a contratar. A gente não tem previsão de quando, porque a gente não sabe quando isso vai acabar, né? Mas que vai parar de contratar, isso é uma mentira, tá? Isso realmente é uma coisa que as pessoas estão se desesperando à toa. E mais do que isso, me leva a pensar o seguinte, essas pessoas que estão falando que não vão voltar a contratar, não sei o que, não sei o que, gente... Para e pensa, se você quer ser contratado por uma empresa aérea e vamos supor que tudo isso acabe esse ano e que ano que vem volte tudo normal. Ótimo, fica tudo normal. Você vai estar preparado ou você vai estar se lamentando por não estar contratando? O que você acha melhor para você? Eu, Bia, sugiro que você, nesse tempo, ao invés de você ficar pensando que não vão te contratar, de que você não vai ter oportunidade, estuda. Estuda para sua ANAC, faz o seu curso aí online de comissário, né? Estuda para o processo seletivo, esteja com tudo assim na ponta da língua. Para quando abrir alguma coisa, gente, vocês estarem primeiros. Porque é o que eu falo, gente, em toda live eu falo isso. Quem me acompanha sabe que toda live eu falo a mesma coisa. É um bilhete de loteria. Se você é chamado para um processo seletivo... você ganhou na loteria, um bilhete você ganhou, entendeu? Porque são mais de 20 mil pessoas na fila para um processo seletivo, gente. Então, se você receber um convite, olha, very good, você tá muito bem. E de verdade, gente, eu tive alunos, não foi uma vez só que isso passou, tá? Alunos que receberam convites de processo seletivo ano passado e não foram porque não tinham inglês. Que não tinha inglês, teacher, eu não vou, porque eu não tenho inglês o suficiente para isso. E eu perguntava, por que você não tem inglês suficiente? Vamos estudar, se prepare, então tenha um inglês fluente para isso, não desperdice essa chance, né? E as pessoas, às vezes, param, gente, na hora de ir para o processo seletivo, porque não se prepararam. Então, você quer ter isso com você? Você quer parar e pensar um dia que você não entrou para aviação por negligência sua? Não é bom essa culpa, gente. Se vocês estão lutando por isso, faça valer a pena. Faça valer a pena, ok? Então, se preparem para esse momento. Preparem-se para o momento de contratação, preparem-se para o momento de te chamarem. Quando te chamarem, você tem que estar na ponta da língua, gente. Não tem desculpa. Vocês estão no coronavírus aí, muita gente em casa. Pelo amor de Deus, não tem mais desculpa pra você falar, não tenho tempo. Eu tenho certeza que você tem. Tenho certeza que sim, né? Então é só querer. Vamos ver aqui. Mesmo com tudo que está acontecendo, sigo firme no meu sonho. Sei que essa fase vai passar e vamos conseguir realizar nossos sonhos, exato. E toda essa questão do coronavírus, gente, fez muitas pessoas planejarem uma carreira internacional. Aviação internacional. E muitos vieram me perguntar sobre o Open Day, sobre também o Open Day da Etihad, né, que também é outra empresa árabe, e sobre o da Qatar também. Essas empresas, elas são características por contratar pessoas do mundo inteiro, tá? Elas contratam pessoas do mundo inteiro. Coisa que companhias internacionais como American Airlines, Delta, United, TAP, Alitalia não contratam.
tá? Porque você não tem a documentação. Se você tiver um passaporte europeu, por exemplo, a Alitalia pode te contratar. A TAP pode te contratar, a British pode te contratar porque você tem um passaporte europeu, tá? Se você tem uma cidadania americana, por exemplo, você pode se candidatar para companhias aéreas americanas. Eles aceitam. Porém, eles não contratam pessoas estrangeiras. Coisa que, graciosamente, a Emirates e a Etihad e a Qatar fazem, tá? Então, gente, o que eu quero deixar claro aqui é assim, se você está planejando ter uma carreira internacional, você tem que ter o inglês fluente, você tem que ter a disponibilidade de mudar de país, tá? Você não pode ser menor de 21 anos, você não pode ter tatuagens, tá? Agora, gente, deixa eu ver aqui o tempo, a gente tem algum tempinho ainda, eu gostaria de abrir aqui para dúvidas. Quais as dúvidas que vocês têm em relação a idioma, processo seletivo, nacional e internacional, dicas de inglês, o que vocês quiserem perguntar, eu vou dar esse tempo para vocês, pra gente ter também um diálogo, né, pra gente ter também aí como é que chama? Eu entender mais ou menos o que vocês estão sentindo em relação a tudo isso, tá? Se eu me fiz entender, se vocês entenderam bem o que eu falei e tudo mais, tá? Eu vou deixar esse tempinho aí pra vocês perguntarem, tá? Podem perguntar à vontade o que vocês acharem em relação à aviação nacional e internacional também. Quero falar também, gente, para vocês, a Patrícia colocou aí, né, o meu IG aí do Instagram, lá tem vários conteúdos em relação a isso. Essa semana eu postei uma versão, na verdade eu publiquei uma versão compactada desse processo seletivo, versão e-book. Então o meu curso, a minha plataforma de aviação para processo seletivo e tudo mais, eu compactei, dei uma resumida, coloquei lá o e-book, né? Tem lá no link na minha bio, super baratinho para vocês conseguirem fazer um download lá e ir estudando o tempo que for. Tem bastante informação lá para vocês também, muitas dicas, tudo isso que eu falei aqui e as perguntas que caem no processo seletivo, tá? Lá tem muita coisa em relação a isso também, ok? Ninguém quer perguntar nada? Ninguém tá perguntando nada? Ah lá, olha que pergunta boa. Como se vestir em um processo seletivo, Bia? Nayete, deixa eu te contar uma coisa muito legal. Tem um e-book gratuito na minha bio, tá? Que você vai encontrar lá, é só clicar na minha bio, tem um e-book gratuito de como ser um comissário de bordo e tem toda essa informação lá pra vocês. Eu vou dar uma palhinha disso daí aqui pra vocês, tá? Uma dica super importante é sempre bem arrumado. Olha como é a foto de um comissário da Gol, da TAM, da Azul. Mira naquilo e aí você vai daquele jeito pro processo seletivo. Você não vai ver comissária com fio solto de cabelo, você não vai ver comissária com mini saia, você não vai ver comissário com barra da calça sem fazer. Então todas essas dicas você encontra nesse e-book gratuito, tá? Deixa eu ver aqui a outra dúvida. Bia, como funciona o processo seletivo para agente de aeroporto? Bom, olha, na minha época, Line, é Line, né? Line? Acho que é. Line, isso. Na minha época foi cadastro no site, se você tivesse os requisitos em inglês e espanhol, você já era, né, tinha um caminhozinho aí andado, né? E o processo seletivo de agente de aeroporto é totalmente diferente. Você não precisa ter curso, tá, gente? Você não precisa ter curso de agente de aeroporto. Só você ter os requisitos, inglês e espanhol, ensino médio completo, tudo mais, né? Esse tipo de coisa. Deixa eu ver aqui. Faz uma apresentação breve em inglês pra nós. Você quer uma apresentação com minha em inglês? É isso? Não tô entendendo muito bem. Ou de comissária, como se eu fosse comissária. Melhor assim, né? Vou fazer. Deixa eu só ver as outras aqui. Onde que tem as perguntas que caem na seleção? Bom, eu tenho isso na versão e-book e na versão curso digital, tá? Plataforma digital. Clica lá na minha bio que você vai entender melhor sobre isso, tá? Sou de Recife e estou aproveitando o tempo para estudar e Amanda Live. Ok, então, gente, enquanto vem mais as perguntas, vou me apresentar em inglês como se eu estivesse em um processo seletivo. Por exemplo, no Open Day da Emirates. Como que eles pediram esse processo seletivo, tá? Então, vamos lá. Bom, deixa eu dar uma respirada porque eu falei muito, tá, gente? Vamos lá. Hello, my name is Beatriz. I'm 29 years old. I'm from São Paulo. I'm graduated in pedagogy. I'm flight attendant. And I live with my parents. Tá? O que eu falei aqui? Falei a minha idade,
falei com quem eu moro, falei qual a minha profissão, eu falei que eu sou pedagoga, e falei que eu sou comissária de bordo também, e essas são as informações que eles pedem inicialmente aí no processo seletivo da Open Day, tá? Da Emirates, tá? Espero que você tenha gostado, que era mais ou menos isso que eu queria mesmo. Previsão da retomada da demanda aqui na base porque as demissões só aumentam. Gente, tá difícil, né? Tá difícil porque, assim, é difícil manter a companhia aérea aberta. Imagina com funcionário, pagando funcionário. Então, assim, tá complicado, né? Tá complicado mesmo. Só que a gente não pode perder a esperança, tá, gente? Porque realmente é uma coisa que a gente tem que acreditar que vai dar certo, tá? Porque vai, né? Estamos retornando com força em 1º de julho. Aí, já temos notícias boas aí no ar, né? Então, gente, é o que eu falo, isso daí é muito cíclico, tá? Tá passando por um momento ruim. A aviação já passou por vários momentos ruins. Quem sabe um pouquinho de aviação sabe que teve a crise de 2008, foi horrível, tá? Mas, gente, todo mundo precisa viajar, tá? O mundo inteiro precisa viajar, então não vai acabar. Sempre vai precisar de funcionário. Pode ser que demore um tempo. Tem gente que fala, ai Bia, perdi a esperança, vou ficar 5 anos aí tentando. Tente, se isso for mesmo que você quer, tente, tá? Na Gol não teremos emissões do grupo de voo. Que bom, graças a Deus, né? No processo seletivo aqui no Brasil, quais as perguntas que eles fazem em inglês? Bom, eles fazem muitas perguntas em inglês. Em situações de rotina de voo, tá? Por isso que eu falo pra vocês que é importante esse curso desenvolver com muita atenção nesse tipo de detalhe, tá, gente? Porque as perguntas são em inglês e são em situações de rotina de voo. Eles perguntam, por exemplo, eles põem uma situação X. O assento tá quebrado e o voo tá lotado. O que você faria? What would you do? E aí, nesse curso que eu tô te falando, eu te dou a sugestão de resposta, eu te dou essa pergunta, como que você vai ouvir essa pergunta do entrevistador, tá? São perguntas, Karine, foi a Karine que perguntou, né? Foi. São perguntas, Karine, geralmente que eles fazem em inglês. Primeiro, assim, o que eu me apresentei agora, esse tipo de apresentação, eles pedem pra você fazer. E também, eles falam essas perguntas de rotina, parte da rotina do comissário. Né, eles põem uma situação, um problema para você resolver e explicar como você solucionaria em inglês, tá? E isso tem lá. No e-book também tem, é igual eu falei, esse e-book que eu desenvolvi são para pessoas que às vezes assim, não quer ficar fazendo curso online, mas pelo menos quer baixar o e-book para ficar estudando, mais ou menos quais perguntas caem. Gente, eu vou ser muito honesta com vocês, eu coloquei um custo super baixo, coloquei R$65 esse e-book, dá para vocês parcelarem. Tá? Então lá vocês encontram essas perguntas, tá? Tem tudo lá na minha bio, vocês podem só clicar lá que vocês encontram todos os links, ok? Tenho 18 anos só de Gol, nossa, que legal! Passei por umas 4 crises, tá vendo? Acontece, gente, acontece, tá? A palavra certa é ter fé e paciência, exato, exatamente, gente, principalmente numa situação como essa, tá? Porque realmente vão ter muitas crises. E não vai ser só essa. Aconteceu agora, está acontecendo no mundo inteiro. E se preparem para próximas, gente. Isso vai acontecer. Acontece em todos os setores. Não deixaria de acontecer no nosso, né? É que a gente ama a aviação, então a gente acha mesmo aí que nunca vai acontecer nada de ruim. Mas vai, viu, gente? Acontece, tá? Em todos os lugares acontece. A questão é que você não pode perder a fé. Você não pode, achar que tudo vai por água abaixo, que você só perdeu tempo em fazer o curso de comissário, que vai demorar mais de 5 anos pra você ser contratado. Pode até ser que sim, gente, mas e daí? Sabe? Se você realmente quer isso, eu conheço eu conheci uma pessoa lá no Open Day da Emirates que falou pra mim que era a 17ª vez que ele tava tentando passar no processo da Emirates, gente. Se uma pessoa tenta 17 vezes um processo, e ele me mostra que ele quer, entendeu? Não desistiu de jeito nenhum, entende? E foi contratado, né? Na 17ª vez, ele foi contratado. Então, assim, é o que eu falo, é persistência, gente. Se você quer realmente... teacher, mas terminou, venceu meu CMA. 5 anos já que eu me formei em comissária, vou ter que renovar meu CMA para fazer o teste de novo. Faça. É isso que você quer? Faça. Renove o seu CMA. Não tem, gente, não tem isso, tá? Se você realmente quer, vai que vai. Manda ver, tá? Não tem isso, não. Olá, hoje sou chefe de cabine e para entrar na Gol fiz 3 seleções. Imagina se você tivesse desistido na primeira, né? É o que eu falo. A mãe voadora, acho que vocês conhecem ela, eu fiz uma live com ela. Ela também falou que tentou 3 vezes,
A Paula também fez live comigo, tentou 3 vezes e passou na terceira. É tentar, gente. Porque no primeiro processo seletivo você realmente não sabe nada do que vai acontecer, a não ser que você faça um curso preparatório. Mas assim, se você não fez nada, se você não sabe como é muito mais difícil você ser pego de surpresa praticamente. No segundo você já vai mais esperto. Na terceira você fala, poxa, já sei, tô dominando já sei o que eles querem, já sei o que eles vão me perguntar. Né? Então tudo é experiência, tá, gente? Não se preocupem que esse tipo de coisa vai realmente acontecer, as pessoas vão realmente se frustrar no começo, mas se você realmente quer alguma coisa, corre atrás. E eu espero ter ajudado vocês um pouquinho aí, né, na questão dos processos seletivos, tá? Aí, ó, tá vendo? Na minha época não existia curso preparatório, tá vendo que lambuja que vocês estão tendo? Muita coisa ajuda vocês hoje, tem muito recurso, né? Então, gente, eu vou me despedindo de vocês, tá? Eu espero ter ajudado vocês em todas as dúvidas que vocês tivessem em relação ao processo nacional e internacional. Estou aí aberta a novos convites, se vocês precisarem. A gente volta com outro tema pra gente conversar sobre isso. Adorei fazer essa live aqui, muito interativa. Gostei muito do pessoal que entrou, pessoal super legal aí. Foi muito positivo quando eu disse estar na seleção pela terceira vez, tá vendo? É uma coisa muito legal essa troca de experiência que a gente tem durante a live aí, né? E eu quero agradecer a Sati Aviação por ter me deixado participar aqui, me convidado, adorei. Deixa eu só ver as perguntas aqui. Nesse seu curso da sua bio, além das perguntas, você dá um bizu de como ocorre o processo. Tudo, gente. Tem a descrição de fotografias, tá? Que cai no processo da Gol. Eu falo pra vocês como descrever corretamente uma fotografia. Tem vocabulário de aviação. Tem pra vocês completarem frases que a Gol também pede, tá? Então tem tudo que cai nos processos seletivos nacionais e internacionais tem nesse curso. Tudo, gente. Todas as perguntas, eu faço speech, eu fui numa escola que tinha uma estrutura, né, de aeronave, fazendo speech para vocês verem como é um speech, né, eu fiz speech de bordo, de serviço de bordo, de welcome, de tudo, para vocês verem a pronúncia, para vocês não errarem a pronúncia, né, então o curso ele é muito bem preparado para isso, tá, para vocês realmente se prepararem para o processo, tá. Gente, eu tô adorando, adorei muito, ó. Muito obrigada, Bia. Eu como escola, deixa eu ver aqui, amei, super acertei na live. Ai, maravilhosa, obrigada. Que bom que vocês gostaram, gente. Tudo que eu puder ajudar vocês também, me manda inbox que eu respondo mesmo, com todo carinho, tá? Porque quando eu participei dos processos, eu também gostaria que alguém tivesse me ajudado. Então, assim, eu respondo, tá? É só vocês perguntarem lá que o que vocês tiverem dúvida eu posso ajudar vocês. Espero que vocês também gostem dos conteúdos que tem na minha página, que tem muita coisa lá para ajudar vocês, lá, né, gratuito também. Baixem esse book que eu fiz, gente, de como ser comissário de bordo, que é muito interessante. Tem as roupas lá exatamente que você pode usar, a maquiagem, tem muitas dicas lá para vocês, tá bom? Que foi preparado com muito carinho, pode ter certeza. Gente, obrigada por tudo. Muito legal a live, adorei a live, tá? Foi um bate-papo bem bacana. Quando vocês quiserem me convidar de novo, Sati, estou aqui à disposição para vocês. Esse mês de julho eu vou ter algumas outras lives com pessoas também da aviação, super influentes também. Fiquem de olho na minha página que vai ter muita coisa lá para vocês, tá? E deem uma olhada nos links da minha bio. Tem o canal no YouTube também que tem bastante dica aí para vocês. Que bom que foi satisfatória a live, gente. Fico bem feliz, viu? Olha lá. Sempre surpreendendo com pessoas maravilhosas e atenciosas. Que bom, fico feliz. Uma parceria legal, então, né? A escola aí com a gente aqui do Rei Bia, tá? Gente, eu vou encerrando aqui, então. Muito obrigada por tudo, tá? Pelo carinho de vocês. E eu tô à disposição para o que vocês precisarem, ok? Então, have a lovely Thursday. Fiquem ligados aí na minha página. E um grande beijo. Foi um prazer. Bye, bye, gente. Bye bye, see you.